sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar falando sobre aquele livro Libertação. O livro Libertação faz parte daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. É o 6º livro. Então no nosso canal a gente já fez alguns vídeos, né? Acho que esse vai ser o 12º vídeo. Um vídeo por capítulo, mais a introdução. E hoje é o capítulo 11 que a gente vai estar falando, Valiosa Experiência. Então eu fiz um resumo e nós vamos conversar em cima desse resumo, desse roteiro que eu fiz. A sugestão sempre é que vocês leiam o livro, estudem o livro. Né? Ler e estudar é diferente. Né? Vamos lá, capítulo 11, Valiosa Experiência. Dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor de ciências psíquicas. Mas vamos lembrar aqui primeiro, antes, né? Gabriel é casado com a Margarida. Os dois estão sofrendo assim, um processo de obsessão complexa. Mas a Margarida, acaba que o Gabriel, que é o esposo, entra ali de tabela também, né? E tem uma equipe, a equipe do André Luiz, que André Luiz faz parte, Gúbio, Eloy e André Luiz, estão ali para tentar ajudar a questão, né? Então vamos começar de novo. Dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa, que é a Margarida, ao exame de afamado professor de ciências psíquicas. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o acontecimento, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Notamos que o esposo da obsediada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejada. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Primeiro que o casal já está passando por uma situação assim já há algum tempo. Então já tentaram vários recursos e tem um médico acompanhando o negócio aí também, né? Então um dos recursos sugeridos foi até essa questão de encaminhar para esse dito professor em ciências psíquicas para verificar se não tinha alguma coisa além da matéria. Né? Então, mas a gente tem todo um tipo de energia que nos envolve. Essa energia também favorece o processo. E quando fala aqui que o mentor, né, o Gúbio, ele chega a comentar que não oferecia, apesar de ter os dons mediúnicos, que não oferecia o proveito substancial daqueles que cercavam ele. Quer dizer, era simplesmente uma coisa assim, tipo um negócio. Você me paga tanto, eu vou observar a sua questão, vou pegar o parecer dos espíritos que trabalham comigo e vou te passar o resultado. Sem, assim, aquela intenção de ser útil, de ajudar, aquela questão moral envolvida. É como se fosse um negócio mesmo. Um negócio. Te dou um serviço, você me paga. Né? Então, por isso é que tem esse detalhezinho aqui, importante, detalhe. E aqui também fala, né, que o marido, né, o Gabriel, ele não tem assim muita receptividade mental com relação aos bons espíritos. Não tem muito costume de oração, de religião, de meditação, de estudar alguma coisa. Então fica difícil intuir, os bons intuírem ele, para ele dar um clique na cabeça dele. Ele fala, não, é aqui mesmo. E que, observando dessa forma, fica difícil para os bons, mas fica muito fácil para os da oposição, né? Jogar umas ideias ruins em cima disso aí. O professor, em gabinete isolado, atendendo ao enfermo mental,
que se revelava de longe pelas frases desconexas que proferia em voz alta. Os presentes que faziam seguidos de grande número de desencarnados, a casa inteira mais se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Então vamos lembrar que isso aqui é como se fosse um consultório. Esse consultório tem vários pacientes aguardando para poder ser atendido por esse professor de ciências psíquicas aqui. Vários pacientes. Cada paciente, gente, tem uma nuvem de testemunha acompanhando. Tem aqueles obsessores mais ferrenhos ali que acompanham para onde a pessoa for, estão ali tentando prejudicar, né? Então, eles ainda destacam, os presentes se faziam seguir de grande número de desencarnados. Se a pessoa está com um desequilíbrio desse, desequilíbrio mental, desequilíbrio físico, é quase certeza que tem os espíritos que estão interferindo e auxiliando, provocando esse desequilíbrio aí. Lembra da pergunta lá do livro dos Espíritos, que fala assim, os espíritos nos influenciam? Resposta sim, muito mais do que imaginais, né? Na verdade são eles que vos dirigem. Então a gente recebe esse tipo de interferência o tempo inteiro, inclusive na saúde, inclusive no relacionamento, no trabalho, na sociedade, sobre todos os aspectos ele nos influencia. Aí começa a citar alguns tipos de pacientes que estão lá, né? São alguns. Vamos descrever, o livro, esse capítulo descreve alguns. Então tinha um cavaleiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes, revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo. Vi sob forte assombro as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Temos, sob nosso olhar, um investigador de polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe da atmosfera psíquica. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento, que mais lhe arruinaram o teor da vida mental. O remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza que se entrincheirava. Então, vamos pensar aqui. Nós somos responsáveis pelo que a gente passa. Nós construímos, tijolinho por tijolinho, o inferno que a gente vive ou o céu que a gente vive. Então, existe consequência das nossas ações. Quando a gente cria um inimigo, a gente está criando um obsessor, que mais tarde vai querer cobrar da gente, vai querer vingança em cima da gente, dependendo do grau de aflição que a gente provocou em cima dele, e dependendo da evolução dessa pessoa, ele vai querer descontar mesmo. Que é o que está acontecendo aqui. O cara trabalhava, o cavaleiro de idade madura, foi investigador de polícia, não soube deter o bastão da responsabilidade, abusou para humilhar e ferir. Então, foi criando inimigos, foi criando uma situação. Esse tipo de profissão tem que ter uma certa disciplina ali, né? Tem momentos que tem que corrigir, tem que fazer o que o serviço precisa, né? Exige, mas você não pode, por exemplo, gostar de bater nos outros, né? Gostar, sentir bem de ferir, de falar eu sou superior, eu posso, né? Eu mando, você obedece. São situações que vão criando assim responsabilidade, consequência. Você faz, na hora que você faz, você até acha que está por cima da carne seca, né? Mas depois vem as consequências. Não fica nada passa despercebido. Tudo que a gente faz fica registrado no nosso corpo astral. E se a gente cria o problema, depois a gente tem que resolver o problema. Se você cria inimigos,
esses inimigos viram obsessores, depois você, a maioria deles, depois você vai ter que resolver isso. Eles começam a te perseguir, te obsediar, vampirizar, e aí você começa a achar, nossa, eu sou um coitadinho, estou passando por essa situação, não merecia isso, que injustiça, mas vai verificar o seu passado para ver. Se não for nessa reencarnação, é em outras. Então por isso que é muito mais inteligente fazer o bem, criar amizades. Essa amizade acaba que depois vira quase que família espiritual, quase que mentor, cuidando de você, te ajudando também. Então é inteligente fazer o bem. Não é muito inteligente você fazer o mal, porque tem consequência, tudo tem consequência. Aí ele fala aqui também com relação às formas ovoides, aderindo à organização perispirítica. Lembra o que é ovoide? Ovoide quando a gente vai fazendo só coisa negativa, ruim, raiva, ódio, rancor, tentando prejudicar os outros, passar a perna, enganar, roubar, matar, maltratar mesmo, crueldade, esse tipo de coisa, de pensamento, de ações, isso vão de certa forma deformando o corpo astral da gente, de qualquer um, vai deformando o corpo astral. E chega num ponto muito, assim, depois de trabalhar muito no mal, chega num ponto, o ser ele vai perdendo a forma física, ele pode aparecer como se fosse animal, deformado, feio demais da conta, e chega a ponto de perder os braços, as pernas, perder essa formação, essa forma humana, chega a perder a forma humana. E essas formas ovoides é como se fosse uma bolha, uma bola de uma bexiga cheia de água, com nariz, boca e tal, e que fica meio que rolando, peluda, que fica meio que rolando pelo chão afora. Dentre algumas técnicas utilizadas para poder provocar uma obsessão complexa, uma dessas técnicas é justamente pegar esses ovoides e, de acordo com a característica deles, colocar no corpo astral, colocar na aura da pessoa e a partir daí esses corpos ovoides começam a sugar a energia da pessoa que está sendo influenciada. Sugar a energia, fica jogando ideias fixas, então a pessoa começa a só pensar naquilo, de repente eu mereço sofrer, eu mereço sofrer, eu mereço sofrer, e vai falando, pensando, sentindo. Daqui a pouco a pessoa está com aquele mesmo tipo de pensamento, eu não dou conta de nada, eu sou um fracassado. Esses pensamentos prejudicam a saúde da gente. Então essa é uma das técnicas, tem várias técnicas, gente. À medida que a gente vai estudando, a gente começa a identificar essas técnicas que são utilizadas em obsessões complexas para prejudicar aquele que está servindo naquele momento de alvo. Os corpos ovoides é uma dessas. O ovoide também, os estudos ensinam também que é como se fosse uma segunda morte. Né? Tem a segunda morte relacionada àqueles que têm uma evolução, vai evoluindo, chega num ponto, não precisa mais do corpo astral, né? Da forma humana, não precisa mais do corpo astral. Aí ele deixa de ter essa ferramenta, porque ele é mais evoluído, é corpo mental, fica no outro nível. Sendo que, se necessário, ele readquire, ele já tem o conhecimento, ele sabe se preparar, manifestar, né? Ele já está preparado para isso. Então a segunda morte funciona para os mais evoluídos, que é justamente a perda do corpo astral, e funciona para aqueles mais atrasados, mais inferiores, que é justamente essa questão da forma ovoide, né? Que é justamente isso aí. Bom, então vamos voltar aqui. Então, o primeiro caso aqui é esse cara, investigador de polícia. Tá, através da conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. O fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal, né?
Ele está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação para o bem poderá conservá-lo no vaso físico, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Então, vamos lembrar aqui que tudo que a gente pensa, fala, faz, sente, fica registrado na nossa memória no corpo espiritual, no corpo astral. Então está lá registrado. Essas imagens, essas informações podem ser resgatadas depois e como que passar de novo para a pessoa ver o que ela fez, o que ela sentiu, né, em determinado momento aí. À medida que a pessoa insiste em fazendo coisas não muito positivas, aquilo vai contaminando a nossa energia, e mais para frente tem as consequências, né? Enquanto a gente é jovem, essa juventude, essa energia ainda consegue abafar um pouco isso, mas à medida que essa juventude vai indo embora, né, aí vai aparecendo as dificuldades. Você planta, você tem a colheita. A lei de ação e reação, nada fica assim despercebido. Tudo que você faz tem consequência. Então, se você é um profissional e usa dessa sua função para prejudicar os outros, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai chegar para você a conta. Não tenha dúvida disso. Fotografa as imagens de nossas ações. Abusou, né, para humilhar e ferir, né? Olha que situação complicada. Vai criando os obsessores, criando os inimigos, porque bate. Ele que bateu, esquece. Mas quem apanhou, não esquece. Fica com aquilo na cabeça. Se provocou a morte dele, piorou. Né? Além dele, além da família da pessoa, esse pessoal não esquece. Vai ficar com raiva, com ódio. Você está criando naquele momento ali verdadeiros obsessores, gente para te perseguir depois. Não é uma ideia interessante, né? Porque se você trata com harmonia, com equilíbrio, com bondade, respeito ali, claro que cada profissão tem as suas necessidades, mas em toda profissão você pode exercer isso com equilíbrio, com disciplina, sem essa intenção de machucar, de prejudicar, de torturar os outros, né? Sem essa intenção. Bom, esse foi o primeiro caso. Aí o segundo caso foi uma avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A jovem, que proferia disparates, não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz, que se lhe mantinha à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizador e magnetizado. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando a projetos de vingança com todas as características de idiotia e inconsciência. Aí o Gubbio ainda faz uma explicaçãozinha dessa situação, né? Isso é um drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. Essa menina comprometeu-se gravemente no passado, desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se, e o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. Ei-los presentemente ao lado dela para deplorável vindita. A vozinha preparou-lhe um casamento nobre. Ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. O ex-marido, ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra.
certamente elas, né, já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria sem resultado e vem até aqui procurando ajuda. Não adianta retirar a sucata que perturba a irmã, quando o próprio imã continua atraindo a sucata. Mas vamos pensar aqui, né? A avó e a neta com dois indivíduos, dois espíritos de aspecto assim, sinistro. Não fez o inimigo virou obsessor. Então esses dois foram relacionamentos dela do passado. E ela já estava num nível assim, feroz, né? Porque ficava falando assim, sem noção do que estava falando. Quer dizer, um dos espíritos acabava controlando a questão da fala e jogava as ideias e ela ia repetindo aquilo lá, né? Ria sem propósito, controlada pelos pensamentos dos espíritos, né? Conversava a esmo, reportando projetos de vingança, com toda a característica de idiotia e inconsciência. Então ela já estava no nível de obsessão mais sério aí. Bom, aí a gente vê também, vamos destacar aí, de novo, a questão de ações. Não são responsáveis pelas nossas ações. Não adianta a gente imaginar que se eu fizer alguma coisa prejudicando os outros, eu estou escondidinho, ninguém está vendo, ninguém que vai passar despercebido. Não vai passar despercebido. Não vai passar. Fica registrado no nosso corpo astral. Fica registrado e tem a nuvem de testemunha, a nuvem de espírito que nos acompanha de acordo com a nossa vibração, com a nossa energia. Então não tem jeito assim de passar desapercebido, né? A menina comprometeu-se gravemente no pretérito. Acabou que casou com um e desviou o outro. Suicídio de um, loucura para o outro. Tá vendo? As ações têm consequências. Ela agiu de tal forma que interferiu no equilíbrio desses dois homens, chegando a levar um para o suicídio, que já enroscou, né? Suicídio não é caminho para nada, só piora. E esse outro que acabou ficando com problemas de loucura. Quer dizer, acaba que desencarna os dois e os dois viram inimigo e vem querer descontar. Quando a gente, aqui mais para baixo, aqui fala até que um deles estava querendo provocar a morte dela, né? Querendo provocar a morte dela. A última frase também é muito interessante, olha aqui. Não adianta retirar a sucata que perturba a irmã. Não adianta retirar a sucata que perturba um imã, porquanto o próprio imã continua atraindo a sucata. Quer dizer, nós somos imã, né? Retira aqueles irmãos que estão acompanhando, mas a minha vibração, a minha atitude, o meu comportamento, a maneira de viver, acaba atraindo outros espíritos que estão na mesma frequência minha. Aquela nuvem de testemunha que Paulo de Tarso fala, é mais ou menos isso, né? Nós sempre temos essa nuvem de testemunha ao nosso lado, que são os espíritos encarnados, os espíritos desencarnados, de acordo com a nossa vibração, com a nossa energia. A gente atrai eles para a nossa conduta, para o nosso convívio ali, né? Muito interessante, não é? Não adianta retirar a sucata que perturba o imã, quando o próprio imã continua atraindo a sucata. Então entra aí aquela questão da reforma íntima, mudança de atitude mesmo, de comportamento, para que a gente deixe de ficar atraindo os espíritos atrasados para o nosso lado. Quando você faz brilhar a sua luz de Filho de Deus, a sua luz acaba espantando as trevas que estão perto de você. As suas ações, pensamento, atitude ali e tal, bons pensamentos, boas atitudes, boa energia, você atrai os bons. Se atrair os bons para o seu lado, é luz, é energia positiva, que acaba espantando as trevas da sua existência, do seu convívio ali, né? Bom, vamos ver o outro aqui, terceiro caso aqui. 2 homens em idade madura se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Junto deles se encontravam entidades encarnadas de humilde aspecto.
Com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta: já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem. Indicando o enfermo, acentuou: venho aqui na defesa deste amigo. Dispomos do recinto de vigoroso operador mediúnico sem iluminação interior de maior vulto. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação incipiente que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Este companheiro é austero administrador de serviços públicos, adquiriu ódios gratuitos, reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmo físico. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertado por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. Buscaremos socorrê-lo através do médico que deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória da minha tarefa. Então, um dos pacientes, ditos pacientes, que estavam ali no consultório do professor de ciências psíquicas, né? Um deles tinha uma espécie de amigo espiritual junto, que estava ali tentando proteger, tentando aproveitar a oportunidade para poder auxiliar o amigo dele de alguma forma. E interessante que assim, ele percebeu a presença do Gúbio, da equipe dele ali, Gúbio, Eloy, André Luiz e tal, pelo seu tom vibratório. Tá vendo? A gente emite energia. Essa energia, quem está perto da gente, quem tem a técnica, quem conhece, consegue reconhecer facilmente o nosso nível de evolução. A gente não consegue mentir, passar despercebido, fazer de conta que a gente tem uma evolução diferente da nossa realidade. Tem várias maneiras, né? Observa o chakra, observa a cor que está na nossa aura, observa as formas de pensamento que estão penduradas também na nossa aura, observa o tom vibratório que a gente emite. Então, dessa forma, é facilmente identificado o nosso nível de evolução. Então, é interessante a gente ver aqui esse irmão também, que recebeu instrução, os espíritos atrasados, induzindo inclusive os médicos, tentando prejudicar, provocar uma cirurgia e fazer com que tivesse um problema na cirurgia para desencarnar esse irmão. Quer dizer, esse amigo espiritual, ele recebeu instrução, tarefa, vai lá e vê e resolve a questão, né? E é o que ele estava tentando fazer aqui. Bom, vamos seguir. Saldanha era tipo um coordenadorzinho da equipe que prejudicava a Margarida. Comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e pediu, e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuço, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar no problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares, no assunto excelente remuneração em colônia não distante. E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadoras e ignorantes, onde conhecêramos o Gregório. O serviçal manifestou um disfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina. Então olha que coisa interessante. Saldanha, ele era o coordenador da ação obsessiva, do processo de obsessão. Ele que coordenava os outros obsessores lá. Ele é que recebeu a incumbência de derrubar a Margarida e levou junto a equipe, então ele coordenava. Nessa situação aqui, ele resolveu pedir a cooperação dos espíritos que trabalhavam com o professor lá das ciências
psíquicas. Não é um negócio que merece um pensamento em si, uma reflexão? O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto qualquer outro. Sem detença, reconheci que o médium, se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam de seu esforço, era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Então, vamos lembrar aqui a questão dos mentores, né? Por exemplo, se a gente for dar uma considerada ali na educação infantil, tem lá os professores, que são tipo mentores das criancinhas. Se a gente for considerar ensino fundamental ali, primeira, segunda, terceira, até nono ano, tem lá os professores, que também são os mentores. Ensino médio, faculdade, doutorado, mestrado, tudo tem professores que são como se fossem os mentores. Mas não quer dizer, e cada um no seu segmento. Não quer dizer que um professor, mentor, professor ali do ensino infantil, das criancinhas, esteja capacitado a monitorar, por exemplo, um doutorado, um mestrado, né? Cada um no seu quadrado. Então, e também reflete em cima das pessoas envolvidas, do sentimento, da habilidade, do conhecimento das pessoas envolvidas, do trabalho que é exercido em cima ali. Ó. Então, em cima desse trabalho, os mentores se aproximam. Se ele está fazendo um trabalho de luz em cima disso, vai atrair espíritos de luz para trabalhar com ele. Aí a gente pode até dar uma pensada aqui um pouquinho com relação combinar o preço do trabalho de que se encarregaria. O intercâmbio ali se resumia a negócio tão comum quanto outro qualquer. Isso aqui é diferente, por exemplo, dos terapeutas. Né? Não vamos colocar tudo no mesmo balaio porque não é. Alguns podem até pensar assim, mas dá de graça o que recebesse de graça. Mas pensa que o cara virar um terapeuta, ele teve que fazer vários cursos, treinamento. Cada curso tem um custo. Ele está pagando para poder aprender. É como se fosse um médico. A gente não acha normal o médico cobrar consulta? Ele também não teve que, de certa forma, pagar para adquirir esse conhecimento? Os livros, as horas de estudo, os terapeutas é meio parecido com isso aí. Eles estão fazendo cursos, precisa de material, então ele tem que comprar o material, tem que pagar o curso. Então eles estão investindo dinheiro nisso para depois poder trabalhar com conhecimento de causa para poder auxiliar. Então aí vai variar muito assim, das intenções, do objetivo. Aqui está demonstrando que o cara não tem muito o lado moral da coisa. É um negócio para ele. Você me paga tanto, eu vou ver o que eu faço para você no serviço. Né? É muito diferente quando a gente tem esse sentimento aí junto. O recinto jazia completo de entidades em fase primária de evolução. Fase primária de evolução. Né? Então já demonstrava que o próprio médium já não era muito firme, porque a assistência espiritual dele também não era muito firme. Bom, o Saldanha, ele anunciou que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-lhes prazerosos que lhe fora hipotecado plena ajuda das entidades ali dominantes. Quer dizer, o próprio Saldanha, que era um dos chefe dos obsessores, ele ia presidir ali, coordenar o intercâmbio mediúnico desse professor, que de professor eu já estou na dúvida. Né? Bom, depois de visivelmente satisfeito de um acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos, do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades
de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, né, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteínas, carboidrato e vitaminas. Olha que coisa interessante. Então, nesse caso, depois que o cara fez o acordo financeiro do negócio, ele se preparou, o vidente se preparou para analisar a situação, né? Ele tem uma facilidade aqui também de desdobramento, de vidência. A mediunidade em si não está amarrada na parte moral da pessoa. Não é porque a pessoa tem uma moral não muito elevada que ele não pode ter a mediunidade desenvolvida, né? Isso não está amarrado uma coisa na outra. Bom, mas o médium, como todos os médiuns, né, todos nós temos essa energia, o ectoplasma, mas esse aqui tem uma habilidade nesse ponto, porque ele liberava muita energia e ainda fala pela boca, narina, os ouvidos, pelo peito, e comenta aqui que os espíritos que trabalhavam com ele, como que puxavam, respiravam aquele tipo de energia, né? Porque na verdade nós somos assim como se fosse uma bateria, nós temos muita energia, o nosso corpo físico tem muita energia. José Lacerda de Azevedo, nos livros dele, comenta que uma pessoa de 75 quilos conseguia, lá na época que foi feito o livro, em torno de 1970, por aí, que uma pessoa de 75 quilos conseguia gerar energia suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 162 anos. Uma pessoa, 75 quilos. Imagine muitas pessoas, olha a condição de energia que tem aí, olha a possibilidade de como é que a gente pode ajudar num trabalho mediúnico, num trabalho de resgate. É muita coisa que a gente pode fazer. Mas nesse caso o médium emitia energia, liberava esse ectoplasma, essa energia, e os espíritos pegavam aquilo lá, absorvia, como que casos assim de parasitismo, de vampirismo, um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro. Ele gerava energia para os espíritos, mas os espíritos ajudavam ele na questão espiritual da coisa. E o Google ainda esclarece, né? Essa força não é patrimônio privilegiado, é propriedade vulgar a todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que exercitam através de acuradas meditações. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa energia, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Lembra do vós sois deuses que Jesus falava? A gente tem que ir aprendendo a mexer, a trabalhar com essa energia mental aqui. Cada ser vivo é um transformador dessa energia. Quer dizer, cada um de nós, a gente consegue emitir essa energia. Bom, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação ao Criador. As dificuldades, muitas vezes a gente, sofrimento, dificuldade, aflição, a gente considera como se fosse a pior coisa da vida, né? Mas muitas vezes não é. São recursos pedagógicos que nos incentivam a desenvolver os nossos talentos, as nossas habilidades, procurar soluções. Às vezes a gente está ali já meio que acomodado no negócio, então isso aqui serve para incentivar, motivar, empurrar a gente para frente. André Luiz comenta, né? É forçoso convir, porém, que esse vidente é vigoroso na instrumentalidade, permanece em perfeito contato com os espíritos que os assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral.
o professor sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Então, se a gente for observar, o cara é médium, ele tem uma evidência, ele tem essa condição de escutar, de ver os espíritos. Mas que tipo de assistência que ele tem? Quais são os frutos que ele produz? Então, esse tipo de característica a gente tem que observar antes da gente partir para um negócio desse. Porque sempre tem os espíritos que assessoram o médium, né? Mas se o médium não é firme, tem lá, todo mundo tem suas dificuldades, não estou falando que precisa ser perfeito, não. Mas ele tem que ter, no mínimo, aquela intenção de acertar, de fazer a coisa certa. Filho de Deus, né? Trabalhador da luz. Né? Pelo menos esse interesse ele tem que ter. Tem que fazer uma diferença aí. Porque senão quem está assistindo esse médium? Quem está passando essa informação? É confiável, não é? Tem que observar isso aí. O médium desligado do corpo físico se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Volte, meu amigo, diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples. Bastar-lhe-á o socorro magnético. Não é uma obsediada vulgar? Pergunta, o professor. O enigma é de medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde, nada mais. Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Então, esse Saldanha, que era o coordenador dos obsessores, negociou com o anão, que é um dos auxiliares, quase que é o mais inteligente, o que coordena também as atividades junto com esse professor, e de tal maneira que ele acabou respondendo de tal maneira conforme o que foi negociado, né? Não conforme a verdade, conforme o que foi negociado. Olha que situação que merece uma reflexão em cima disso aí, né? Não nos achamos diante de uma autêntica manifestação espiritista? À frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra ausente do envoltório carnal. É imprescindível, porém, que o clima de prece, de renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador. Temos aqui um médio de possibilidades ricas e extensas que, pelo simples comércio vulgar, a que reduziu a movimentação de suas faculdades. Não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse de grandes benfeitores da vida superior. Não é o trabalhador ideal, mas aquele irmão que estava tentando auxiliar ia acabar se utilizando do trabalho dele para ver se chamava atenção, se podia auxiliar, considerando que o cara que ele queria ajudar, ele se dispôs aí nesse médio, né? Então, essa situação assim, de querer ser útil, de querer ajudar, a confiança na prece, nas técnicas também, né? Ter o conhecimento, mas ter aquela vontade de ser útil, trabalhador da luz ali, né? Faz uma diferença muito grande. Não pode ser só aquela necessidade de dinheiro, não pode ser levado em conta só isso aí, né? Outros detalhes têm que ser observados isso aí. Então não é um trabalhador ideal, mas se precisar, a espiritualidade até se utiliza dele. Mas tendo outro em melhores condições, vai trabalhar com o outro, né? Vai trabalhar com o outro. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quanto se propõe dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se acercam da fonte, enraizada no sumo bem,
não basta dessa maneira exteriorizar a força mental de que somos todos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única forma de que não nos perdemos em ruinosa aventura. O vidente retornou à gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo da elevação espiritual, que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração do psiquiatria. Chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para o seu novo método de cura fosse tentado. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que se lhes afigurava significativo triunfo. Então, vamos pensar aqui mais um pouquinho aqui, né? Lembra do amai-vos e instruí-vos? Isso aí é uma diretriz que a gente recebe, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse amai-vos é trabalho no bem, é fazer o bem, é trabalhar no bem, né? E o instruir-vos é conhecimento, você tem que aprender técnicas, aprender coisas e utilizar essas informações durante o tratamento, durante a vida da gente. A mesma coisa do orar e vigiar, né? A nuvem de testemunhas que vive em torno de nós, que tipo que é? Qual que é a qualidade? Que tipo de espírito que está em torno da gente? Depende de nós, depende da nossa atitude, do nosso comportamento, depende de nós, né? Nós plantamos, nós colhemos. Simples assim. Ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né? E vamos juntos trabalhando para o futuro. Gente, tem que ajudar. Ajuda aí nesse momento de transição planetária, porque o conhecimento sobre realidades espirituais faz uma diferença gigantesca na evolução do nosso planeta. Dê o seu like. Assista os outros vídeos do nosso canal.